Pronto, gente. Estão vendo o slide? Está em aplicações e sistemas distribuídos consenso. Pronto, perfeito. Então, a gente vai falar agora, gente, sobre o último bloco de construção de aplicações distribuídas, que eu gosto de citar, que é o consenso, né? A gente mostrou alguns blocos de construção, a gente começou falando sobre replicação, e a gente falou de replicação ativa e passiva, e replicação ativa também ambiente de falhas bizantinas, e daí nós motivamos o uso de comunicação em grupo, detectores de defeitos e eleição de líder. Mas um bloco muito importante da computação distribuída é o consenso, que tem a ver com nós obtermos um valor comum para a computação, né? A gente pode encontrar isso em diferentes problemas, como, por exemplo, quando eu preciso determinar uma nova visão de grupo, certo? Então, eu tenho um conjunto de processos e alguns falham, e eu tenho que difundir uma nova visão de grupo para todo o grupo, ou tomar uma decisão, como, por exemplo, executar um commit. E a ideia do consenso é a gente tomar uma ação que seja consensuada, que seja acordada com todos os participantes da computação distribuída. E ela depende muito do modelo de sistema. Então, basicamente, o problema eu tenho um conjunto de processos que devem concordar com o mesmo valor proposto no final de consenso, sendo que cada processo pode propor um valor diferente, e aí você tem... É importante que todos os processos terminem consenso. O valor acordado ele foi proposto por alguém, e eles terminam decidindo pelo mesmo valor proposto. Certo? Isso é utilizado em diferentes problemas de computação distribuída, com coordenação, ordenação, eleição de líderes, definição de membros de grupo de comunicação, terminação atômica. E nós temos basicamente dois cenários para o consenso. Consenso síncrono, a gente fala em sistemas síncronos, eu tenho soluções que eu uso consenso, e em sistemas assíncronos, quando o consenso ele é impossível na ocorrência de falhas, né? Então, mesmo que um processo possa falhar por colapso, que é uma falha bastante simples, eu não sei exatamente se ele falhou ou não, e aí a gente usa uma abordagem diferente para o consenso em ambientes assíncronos. A gente vai falar daqui a pouco. Bem, então no consenso assíncrono, a abordagem que nós utilizamos eu não sei se o processo que está suspeito falhou ou não, então eu assumo em geral que quando uma maioria que não falha, ela toma a mesma decisão, essa decisão vai ser a adotada por todo o grupo. Já no consenso síncrono, eu consigo fazer uma detecção perfeita, que eu conheço limites temporais, e eu posso excluir processos defeituosos, e eu posso tomar decisão envolvendo todos os processos ativos. Isso se torna muito mais fácil. Quando falando primeiro do consenso síncrono, a gente assume que eu tenho um conjunto de processos que podem falhar, por exemplo, eu tenho até F processos que possam falhar, e a ideia básica é a gente ter rounds síncronos. Eu difundo a informação usando difusão atômica confiável, então a mensagem que eu mando por difusão atômica confiável, ela atinge todos os processos. E a ideia básica eu tenho rounds. No primeiro round, processo 1 manda, no segundo round, processo 2, no terceiro round, processo 3. Então, em cada round, um processo está ativo e manda o que ele acha que é o consenso. E depois, vamos dizer, se eu assumo que até 5 processos falhem, depois de 6 processos, rounds, eu tomo uma decisão. Por que isso? Porque no primeiro round eu espero que o processo 1 mande, mas ele pode ter falhado.
Processo do segundo round, eu espero que o processo 2 mande, mas ele também pode ter falhado. O terceiro round, eu espero que o processo 3 mande, mas ele também pode ter falhado e assim por diante. Então, a ideia básica é essa, né? Até depender do round, quem for o ID coincidir com o round vai enviar para todo mundo. Depois de passou a quantidade de rounds suficiente para dirimir faltas, eu escolho o valor dentre aqueles enviados, por exemplo, escolho o menor valor, escolho o maior valor, eu uso uma técnica, um método determinístico que vai me resultar sempre em um valor, e aí todos eles que vão adotar esse valor. E é assim que a gente chega no consenso em ambientes síncronos. É fácil porque eu consigo mensurar os processos que estão falhos, eu consigo excluir esses processos. Então, é muito mais tranquilo a gente fazer consenso em ambiente síncrono. Mas como é que seria isso no ambiente assíncrono? Então, no ambiente assíncrono, isso foi estudado pelo Larry Lamport, ele do algoritmo de Paxos. E ele propõe, esse algoritmo é um pouco complexo. Quando eu fui estudar ele pela primeira vez, eu demorei um pouquinho para entender, mas eu tinha mostrado de uma forma mais simplificada para vocês. Inclusive, tem um artigo chamado Paxos Made Simple, que o Lamport tenta apresentar ele de um jeito fácil, mas não é tão trivial. E o consenso, ele é adotado para um ambiente de crash recovery sem linha temporal. Então, eu não tenho referência temporal, eu assumo que tenho a maioria de processos corretos. E a ideia basicamente eu vou enviar uma proposta, ela tem que ser aceita pela maioria, depois de ela ser aceita, ela é confirmada. E a gente vai ter os papéis de proponente, aceito e learner, que é aquela que vai aprender. E eu aceito a proposta se eu não tinha aceitado nenhuma proposta anteriormente, ou se eu não tinha aceitado nenhuma proposta mais nova, certo? E quando uma proposta tem a maioria dos aceites, dos acknowledges, eu envio accept. Então, basicamente, a ideia é essa. Então, a gente vai ter algumas fases, vou mostrar aqui com exemplos. Eu tenho aqui o proponente, eu propus a proposta 1. E dos 5 processos que aceitam essa proposta, ou não, que podem aceitar a proposta, só 2 estão ativos. Então, só 2 receberam a proposta 1. Então, só 2 responderam. Eu não alcanço a maioria aqui, então eu não sigo adiante. Aí eu tenho aqui, proposta 3 enviada para um aceitador e outro aceitador. E um terceiro para 3 aceitadores. A proposta 2 é enviada para 3 aceitadores e a proposta 4 vai ser enviada para esse cara daqui. Vamos ver como é que isso funciona. A proposta 2 alcançou... Primeiro aceitador está inativo, então ele não recebeu proposta nenhuma. O segundo recebeu a proposta 2 e aí ele aceita a proposta 2. O terceiro recebeu a proposta 3 primeiro e depois a 2. Como a 3 é mais nova e a 2, que é mais antiga, veio depois, ele ignora a 2 e ele vai aceitar a 3. O quarto aceitador recebeu primeiro a 2, vai aceitar a 2, depois recebeu a 3, vai aceitar a 3. Então, se tiver propostas novas, ele vai aceitar. E o último aceitador, o quinto, ele recebeu a primeira proposta 4, então ele vai ignorar a proposta 3. Ele vai responder a proposta 4. E aí nós temos isso. Tanto a proposta 3 só recebeu 2 accepts, e a proposta 2 só recebeu 2 accepts, não vai ter uma maioria, então não vai seguir adiante. A proposta 4 foi recebida aqui, mas eu ainda tenho outros 2 nós que recebem a proposta 4. E depois disso, eu tenho 3 que confirmaram. Então,
a proposta 4, então eu tenho a maioria na proposta 4, e aí eu envio o valor, e esse valor é aceito pela maioria, ele é difundido. Basicamente, essa é a ideia do algoritmo de consenso. Certo, gente? E aí nós visitamos todo os cursos nossos de sistemas distribuídos, certo? A gente vai abordar alguns outros tópicos ao longo da aula, né? Vou falar um pouco sobre blockchain, vou voltar para as questões práticas, vou passar um trabalho prático para vocês, certo? E eu vou liberar os questionários para vocês fazerem, que é parte da nota, certo? Como é que vocês estão com relação ao conteúdo, gente? Professor, eu acho que tá dando para pegar, é só porque é realmente quer dizer, eu não vou dizer que é muito conteúdo, não, mas é uma coisa meio abstrata, né? Às vezes, Teórico às demais, vezes né? lento. Tem horas. É porque é um negócio meio teórico, realmente, né? Mas como a gente não. Acho que é meio difícil de experimentar isso, essas questões todas, fica muito abstrato. Eu vou tentar fazer algumas coisas práticas agora também, né? Assim, tem algumas coisas práticas que a gente pode fazer, até para vocês entenderem um pouco mais algumas perspectivas de sistemas distribuídos. Certo? Eu acho que isso é importante. E vou também liberar a parte teórica para vocês já irem respondendo. Pronto, tranquilo. Tranquilo? Alguma outra questão, gente? Oi? Alguma outra questão? Ah, não. Eu não. Pronto. Então, a gente pode fechar a aula por hoje, né? Na próxima semana, a gente vai trabalhar com alguns aspectos práticos. Eu vou passar os questionários. E aí, se vocês tiverem alguma questão, vocês podem interagir pelo canal lá do próprio Teams. Certo? Certo, tranquilo. Tranquilo, então, Beleza, gente. professor. Então, bom resto de semana e bom feriadão para vocês. Igualmente. Então, boa noite. Boa noite.